A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos, amém, queridos. Seja bem-vindo ao ano de 2026, o ano da multiplicação, amém? Alguns não ouviram, eu vou repetir. Seja bem-vindo ao ano de 2026, o ano da multiplicação. Aí, agora você ouviu. Agora eu te pergunto uma coisa, quando Deus libera uma palavra, a gente senta, aguarda ela acontecer? Aí, ó, tem dúvida. Uns falam que é, outros falam que não. Então, veja, é porque tem as duas coisas. Tem coisas que Deus faz que não adianta você orar, nem eu orar, para sim ou para não, porque ela vai acontecer de todo jeito. Jesus vai voltar. Não depende de você, não depende de mim, depende só de Deus, o dia e a hora. Bom, primeiro ele vai voltar, e o dia e a hora Deus definiu e ninguém sabe qual é. Então não tem jeito de você falar assim, ó Deus, Jesus volta antes da hora. Não, tem a hora definida por Deus. Então tem coisas da parte de Deus que Deus define e ponto. Então, todo ser humano vai ser julgado. Ponto, não tem como você não passar por um julgamento, isso já está definido. O diabo vai para o inferno, não é inferno, né? O lago de fogo, porque o próprio inferno, que é uma entidade, vai ser lançada no lago de fogo. Isso já está definido, não tem o que fazer, não tem mudança nisso, porque Deus já definiu esse mundo e já está condenado. Não tem algo que esse mundo possa fazer para ele deixar de ser descondenado. Bom, deixa para lá. Então, ele não pode ser descondenado, porque Deus já condenou. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Isso não depende de você, não depende de mim. Jesus está construindo, edificando a nova Jerusalém. Não depende de você, não depende de mim. Isso é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Mas quando Deus fala, é o ano da multiplicação, aí você senta e aguarda. Aí tem uma outra parte. Então Deus falou para Elias assim, Elias, vai lá e fala para o povo que vai voltar a chover. Depois de 3 anos e meio. Elias foi lá e avisou, vai chover. O que ele fez logo em seguida, depois que ele avisou que iria chover? Subiu no monte. Subiu no monte para quê? Para orar. E ele começou a orar. E ele orou até quando? Até ver uma pequena nuvem. Então Deus já tinha falado. Por que Elias não sentou e falou, agora é hora de esperar a chuva? Veja que antes de subir no monte, ele falou para Acabe, vai embora porque a água vai descer. Vai ser um aguaceiro. Você precisa ir embora. Você precisa chegar logo na sua casa, porque senão a água vai te parar, vai ser uma tempestade. Não tinha descido uma gota d'água. Aí ele sobe no monte para orar. Mas ele tinha uma palavra de Deus e ainda foi orar. Então tem palavras de Deus que eu e você precisamos crer, e esse crer tem que mudar alguma atitude, algum comportamento seu, tem que ter algum posicionamento em relação a isso. Ele sobe no monte, ele ora. Ora uma vez, não tem sinal nenhum de que as coisas estão acontecendo. Ora novamente, nada. Na 7ª vez, o auxiliar dele, o discípulo dele, volta e fala, olha, eu vi uma pequena nuvem. Falei, pronto, começou. Agora vamos embora, porque senão a água vai pegar em nós. E ele desceu do monte, correu a pé, chegou antes de Acabe em Jezreel, que era a cidade que estava mais ou menos a 25 quilômetros do Monte Carmelo. Então veja, orou até ver a pequena nuvem. E a hora que viu a pequena nuvem, ele tomou atitude. Vamos ver, o ano da multiplicação. Alguém outro dia me perguntou, pastor, como que é esse negócio que tem ano para isso, ano para assado? É assim? De onde vem isso? Então, veja bem, irmãos. Todas as vezes que Deus levanta uma pessoa, Deus dá dons para essa pessoa, espirituais, que são os instrumentos e as ferramentas para cumprir aquilo que Deus mandou a pessoa fazer. Deus não manda você fazer algo sem te dar os recursos para que você faça. Se Deus falar, faça isso, os recursos vêm junto. Então, nós temos um líder, o pastor Aloysio. Deus levantou ele para criar e conduzir essa obra que nós todos estamos envolvidos. Então, o pastor Aloysio é uma pessoa que todo final de ano ele ora a Deus para saber qual é a direção do ano. Vamos trabalhar em função de quê? Tem algo específico? Tem ano que Deus fala e tem ano que Deus não fala. Então ele tem percepções e fala, olha, Deus falou para mim que esse vai ser o ano assim. Quando fala assim, nós simplesmente caminhamos nessa direção. Mas às vezes Deus não fala. Aí tem o conselho apostólico da videira. São 10 pessoas, 10 pastores, dos mais experientes e
e assim que tem uma obra que faz mais diferença dentro da videira e que estão conduzindo, quando Deus não fala, então reúne esse conselho e fala, o que nós vamos fazer? A gente define e caminhamos também, porque somos um só corpo, somos uma parte do corpo. Nesse ano especificamente, o pastor Luiz chegou no conselho e disse, olha, eu tenho uma percepção da parte de Deus que esse próximo ano vai ser um ano de muita multiplicação no nosso meio. Então vai ser o ano da multiplicação. Todos do conselho ouviram e tiveram paz nisso. Então, aí vai ser o ano da multiplicação. Então, uma direção divina. Agora, o que eu e você fazemos? Você escolhe. O reino de Deus não tem nada obrigado. Ninguém vai para o céu obrigado. Ninguém faz nada para Deus obrigado. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele tem prazer naquele que faz com alegria. Quem é obrigado não faz com alegria. Você só faz com alegria quando você tem prazer em fazer aquilo. Então, o reino de Deus é assim. Então, você ouve uma palavra de Deus e aí você escolhe. Eu vou ficar aqui parado, sentado, e eu quero ver isso acontecer. Ok, você vai ver, só não vai participar. Agora você fala, não, vou participar disso, vou trabalhar, vou investir, vou orar, vou jejuar, até eu ver a pequena nuvem e depois eu vou tomar posse disso. E aí você desfruta daquilo que Deus disse. Por quê? O reino de Deus, o justo, que sou eu, que é você, nós somos justos em Cristo Jesus, nós temos a justiça de Cristo, não é que eu sou alguma coisa, você é alguma coisa, não, a justiça de Cristo é um dom que Deus deu para você e para mim quando nós cremos. Então, o justo viverá por fé. O que é fé? Você crê antes de acontecer, e aí aquilo se torna uma realidade. Então, essa é a nossa vida. Então, seja bem-vindo no ano da multiplicação. Quem vai participar disso? Quem vai orar? Quem vai jejuar por essa palavra, vai agir e vai crer nessa palavra e ele anda, e ele caminha nessa palavra. Pode ter certeza, vai multiplicar. E a palavra é multiplicação em todos os sentidos. Multiplicação da sua saúde, multiplicação da alegria do seu casamento, ou da restauração do seu casamento, ou da sua empresa, ou da sua vida profissional, da sua vida sentimental, ou da sua célula, ou dos dons espirituais. Será a multiplicação de tudo aquilo que você crê. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você crê em quê? Fala para ela, assim será a multiplicação na sua vida. Então está lançada a palavra. Esse é o primeiro domingo, eu tenho que falar sobre isso. E aí, veja, deixa eu te mostrar algo, porque a multiplicação é uma palavra de Deus, mas é consequência de algo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, verso 7. Olha o que diz aqui. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então isso aqui é Lucas que escreveu o Atos dos Apóstolos, informando alguém, tempos depois do acontecido, como que aconteceu, como que a igreja estava avançando e como que ela foi formada, como que ela começou, em que pé que estava. Então ele está falando o seguinte, crescia a palavra de Deus e a consequência era o quê? Multiplicação de discípulos. Então tem uma correlação entre palavra de Deus e multiplicação. A multiplicação acontece quando cresce a palavra de Deus. E essa palavra cresce, a palavra de Deus, significa o seguinte, quanto mais eu e você conhecemos a palavra de Deus, quanto mais eu e você compreendemos a palavra de Deus, mais multiplicação acontece na sua vida e acontece na minha vida. Então eu e você precisamos conhecer como funciona o reino de Deus. Nesses dias, eu estava fora, estava numa cidade, fui visitar uma célula. Irmão, foi um dia foi muito bom estar ali, ver a comunhão, ver os irmãos, mas foi muito ruim, porque eu percebi o quanto que os membros daquela célula conhecem pouco a palavra de Deus. Eu fiquei pensando, mas essas pessoas estão aqui nessa célula, mas eles conhecem muito pouco. Eles deviam estar conhecendo mais. Eu fiquei pensando, se eles conhecem pouco, eles vão desfrutar pouco. Se eles não compreendem como que é a vida cristã, eles podem se envolver com outras coisas que não têm nada a ver com a vida cristã. Eles podem se deslumbrar com coisas, sendo que tem coisas infinitamente mais deslumbrantes no reino de Deus, mas ele não está enxergando. Por quê? Não conhece. Aí eu estava lá pensando, meu Deus do céu, será que as minhas células que eu sou responsável lá em São Paulo está desse jeito? Porque era fora da cidade. Eu era só um visitante, estava ali parado, ouvindo. Mas você sabe, onde chega um pastor, sempre alguém tem que falar, fala, pastor.
E eu fui lá só para participar da reunião, era dia de reunião, fui para lá, e aí fiquei pensando, não vou falar não, eu vim participar, eu vim ser ministrado. Aí eu falei, não tem cabimento isso, você tem que ministrar. Eu falei, então tá bom, deixa eu falar alguma coisa. Mas na hora que eu estava falando, eu percebi que as pessoas não conheciam o que eu estava falando. O que eu estava falando é básico da vida cristã. Então olha aqui que está escrito, relatado por Lucas. A igreja primitiva se multiplicava porque a palavra de Deus crescia no meio deles. Eles tinham mais conhecimento. Então, em nome de Jesus, põe aí nos seus alvos, conhecer mais a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus sobre casamento, seu casamento vai ser melhor. Se você conhece a palavra de Deus sobre prosperidade, você vai prosperar mais. Se você conhece a palavra de Deus sobre como educar filhos, a sua família vai ser melhor. Se você conhece a palavra de Deus como conduzir um empreendimento, a sua empresa vai avançar mais. Se você conhece a palavra de Deus como conduzir os seus sentimentos, sua vida sentimental, pode ter certeza, vai ser muito melhor os seus relacionamentos. Porque a palavra de Deus é a verdade. Bom, eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com você hoje, amém? Quantos estão abertos a ouvir sobre a palavra de Deus? Dão glória a Deus. Você fala assim, pastor, por que você fala, levanta a mão, glória a Deus, deixa eu quieto aqui, eu quero só ouvir. Pois é. Quando você ouve a palavra de Deus, não tem nenhuma manifestação, você não só ouviu, ela entrou e não fez diferença nenhuma em você. A palavra de Deus, quando faz diferença na sua vida, ela mexe com você. Eu estou ajudando a mexer. Estou ajudando você a se posicionar. Não, eu estou prestando atenção aqui. Isso está só na sua mente, mas a palavra de Deus tem que sair da sua mente e entrar em toda a sua vida, mexer com você, mexer no seu temperamento, no seu caráter, tem que mexer na forma como você age, como você se posiciona, tem que mexer. É por isso que eu insisto nisso, então estou te ajudando, não acha ruim não. Amém? Bom, mas e esse semestre, né, nós escolhemos um tema, o presbitério da cidade, né? Você sabe que dentro da igreja videira não tem um dono da videira. Nós trabalhamos como a palavra de Deus diz, sempre tem um presbitério decidindo, que é o que a Bíblia diz. O presbitério é o órgão, é o fórum que se decide sobre rumos da igreja. E nós, conversando, então esse semestre nós vamos falar sobre a noiva. A noiva. Nós precisamos entender mais o que é a noiva. E por quê? Porque é o seguinte... Você compreende, no início do ano a gente tem que falar daquelas coisas que são mais básicas, aquelas coisas mais estruturantes, aquelas coisas que são colunas nas nossas vidas. É o seguinte, como que eu sei as coisas que são colunas na vida cristã? Um dos sinais para você entender o que é coluna, deixa eu te falar. Quanto mais resistido for aquele assunto na sociedade, nesse mundo, mais importante é. Porque o mundo é inimigo de Deus. Então, se você vai destruir uma casa... Você pensa, onde é que estão as colunas dessa casa? Você destrói as colunas, a casa cai. Se tirar algumas colunas do reino de Deus na sua vida, a casa cai. Então, eu vou te dar alguns exemplos de coisas que são colunas no reino de Deus e que o mundo é contra. Esses dias eu estava vendo uma entrevista de uma jornalista paulistana, e ela falando que família é uma tragédia, a instituição família. Que nós temos que destruir a família. Tem que acabar com a família. E aí, lá na mesa lá onde ela estava falando isso, outras pessoas falando assim, nós somos acusados que somos contra a família. Uma pessoa falou, e somos mesmos. Eu pensei, olha o diabo falando. É contra, porque quem criou a família? Foi o diabo. Quem criou? Deus. Deus. Agora, tem famílias disfuncionais? É evidente que tem. Tem por quê? Porque não conhece a verdade. Porque não está vivendo da maneira de Deus. Então, ajusta a família ao invés de querer destruir. Mas quando o mundo se volta contra a família, você pode ter certeza, família é algo importante. Olha uma outra coisa que atualmente na sociedade se destrói completamente. A identidade masculina. O homem. Ele é completamente desfigurado, desqualificado hoje na nossa sociedade. Qualquer homem que queira ser homem, a identidade de homem, ele é taxado de um monte de coisa. Deus definiu a identidade do homem, Deus definiu a identidade da mulher, Deus definiu a identidade dos filhos dentro de uma família. Cada um tem a sua função, ninguém é mais importante do que ninguém.
Só é diferente as funções. Mas se você destruir a função do homem, você está destruindo um monte de coisa na sociedade. Pode ter certeza disso. Então, falar sobre a identidade masculina é algo importante. Porque hoje nós temos homens emasculados. O que é homem emasculado? Não estou falando de homem efeminado, estou falando de homens que não têm o seu posicionamento, não sabe o que é, não entende qual é a sua função, nem a sua própria identidade. Ele fica perdido sem saber o que é que Deus definiu. É emasculado. Então, assim, não sabe, está perdido. Olha, eu fico assim, eu sou homem, vocês não têm dúvida não, né? Eu sou homem. Então é o seguinte, não, porque hoje em dia a pessoa tem que falar aqui. Eu vi um vídeo esses dias, um guarda parou o sujeito e pediu a carteira de motorista. O cara estava dirigindo. Aí o cara deu uma coleira para o guarda. Aí o guarda falou, eu estou pedindo a carteira de motorista. Ele falou, não, eu sou um gato. E a minha identidade é essa coleira. E aí, estava com um companheiro. O companheiro dele falou para o guarda, olha, e toma cuidado, você vai falar que eu estou filmando. Aí o guarda falou, então nós estamos com um problema, porque gato não pode dirigir. E eu vou ter que aprender o carro, porque eu peguei um gato dirigindo, eu não posso deixar um gato dirigir. Ele falou, e tem mais. Gatos a gente pega, a gente leva lá para os zoonoses para aplicar as vacinas antirrábicas, essas coisas e tudo. Eu vou ter que te levar, porque você é gato. Então nós temos duas opções. Ou eu levo o carro e levo você para ser vacinado e depois ver se alguém te adota. Ou você me dá a carteira de motorista e aí eu vou ver e vou te liberar. O que você acha que o cara fez? Deixou de ser gato naquela hora. Então, assim, um negócio assim estranho. Então, ter identidade é algo importante, mas hoje todo mundo fala o que é, sei lá. Outro dia eu vi outra entrevista de alguém que falou que é um cavalo. Bom, deixa para lá essas coisas. Isso é mundo. Mas na casa de Deus você precisa saber qual é a sua identidade, qual é o seu papel. Você é membro do corpo de Cristo. O meu pé não tem dúvida nenhuma do que ele tem que fazer, nem minha mão. A minha boca não tem dúvida nenhuma, meus olhos também não têm dúvida da sua função no meu corpo, porque é um membro que tem uma identidade. Eu te pergunto, qual é a sua identidade? Você é homem, tem uma identidade. Você é mulher, tem outra identidade. Você é filho de Deus, tem uma identidade diferente do mundo. Então o mundo fica trabalhando para dinheiro. Você já viu que nós escolhemos o semestre passado para falar sobre dinheiro? Para quê? Para mostrar para você o que a palavra de Deus diz sobre prosperidade. Aí você quer prosperidade? Amém. Então, siga o que a palavra de Deus diz sobre isso. E nesse semestre nós escolhemos sobre igreja. E por quê? Você sabe qual é o segmento do meio evangélico que mais cresce? São os desigrejados. E por que mais crescem os desigrejados? Porque eles não entenderam o que é igreja. Porque se entendessem o que é igreja, jamais iriam se desconectar da igreja. É lógico, cada um pode escolher a igreja que ele queira estar conectado. Às vezes ele não confia no pastor, não gosta da visão da igreja, ou de algumas atitudes, de alguns comportamentos, de atividades da igreja. Todo mundo é livre para escolher onde ele quer estar. Mas ele não é livre, um filho de Deus, para estar fora da igreja. Porque fora da igreja está fora do corpo de Cristo. E essa, que é uma verdade, que nós fazemos parte da igreja universal, invisível de Deus, isso é um fato. No entanto, todo mundo que faz parte da igreja invisível faz parte também da igreja visível. Abre a Bíblia e me mostra uma única pessoa dentro da Bíblia que fazia parte da igreja invisível e que não estava numa igreja visível. Sabe por que existe o Novo Testamento? Porque foi escrito para as igrejas visíveis. A igreja de Éfeso era uma igreja visível, estava lá na cidade de Éfeso. Os Colossenses era uma igreja, estava lá na cidade de Colossos. Coríntios era uma igreja que estava lá na cidade de Coríntios. Foi escrito para ela, para a igreja. Congregavam, estavam ali, estavam vivendo ali. Fazem parte da igreja invisível e da igreja visível. Mas quando alguém não entende o que é igreja, ele desvaloriza, ele desconsidera.
Então, eu vim lá de Goiás. Segundo a minha esposa, eu sou um goiano falsificado. Não, porque tem algumas coisas do goiano que eu abomino. Ela fala, não tem cabimento. Então, se você chegar para um goiano e você quiser agradá-lo, dá 1 quilo de piqui para ele. Aí, ó. Irmãos, olha, de verdade, se você for lá na minha casa agora, tem um freezer lá. A hora que você abrir o freezer, até na tampa está cheio de piqui. Eu não como piqui. Por isso que a minha esposa fala que eu sou falsificado. Mas está lá. Eu tive que trazer esse piqui. Você não tem ideia da trabalheira que é levar piqui. Porque o negócio tem um cheiro, para quem não gosta, insuportável. Mas não tem nada que você faça que tire aquele cheiro. Uma vez eu trouxe uma irmã, que era goiana, estava aqui. Pastor, você vai lá em Goiânia? Eu falei, vou. Traz um piqui para mim. Eu falei, pelo amor de Deus, pede qualquer outra coisa. Não, pastor, você me ama ou não ama? Eu falei, meu Deus, isso é covardia. Tá bom, vou trazer o piqui. Peguei o negócio, pus dentro da caixa de isopor, pus dentro da sacola, passei um monte de coisas, entrei no avião, aí pus em cima assim. Daí a pouco, o povo começou, nossa, que cheiro ruim, o que é que está acontecendo? E eu calado. E aí a viagem, ainda bem que a viagem é curta, 1h15, todo mundo falando do cheiro do piqui. E aí, a hora que o avião pousou, eu tive que ser o último a sair. Porque se eu pegasse a caixa de piqui lá, o povo ia brigar comigo. Eu falei, tem que sair todo mundo. A hora que todo mundo saiu, eu fui lá pegar a caixa de piqui. Porque, para mim, é uma carniça. Para minha esposa, é o cheiro dos céus. Então, se você quer agradar um goiano, então oferece para ele piqui. Eu estou aqui pensando, por que eu estou falando do piqui? Oh, mas... Então, veja. Eu vou ministrar para você, vou começar hoje. Eu vou falar durante 6 meses sobre igreja. Para que você entenda, compreenda. E aí você, entendendo o que é a igreja, com certeza absoluta você vai ser um vencedor. Não existe vencedor sem entender o que é a igreja. Não existe isso. Agora, a igreja, na palavra de Deus, ela tem vários nomes. Igreja é um. Corpo de Cristo é outro. Nação Santa é outro. E por aí é edifício de Deus, lavoura de Deus, tem vários nomes. E hoje eu quero falar sobre um que a palavra de Deus diz, casa de Deus. Então, igreja é sinônimo de casa de Deus, que é sinônimo de noiva, que é sinônimo de todas essas coisas. Porque, para entender o que é a igreja, como é algo espiritual, eu e você precisamos assim de vários símbolos para você falar, esse símbolo representa isso, então a igreja é assim? É. Não, mas a igreja é mais do que isso, é assim também. Não, é assim também. E assim o seu conhecimento, a sua compreensão do que é a igreja vai aumentando. Eu não creio que aqui nessa terra, eu e você vamos entender verdadeiramente o que é ser noiva de Cristo. Mas a Bíblia diz que somos. E vamos nos casar com o Senhor. Então é bom a gente se preparar para isso. Quer ver? Olha, aqui em Timóteo, Paulo escrevendo aos Timóteo, deixa eu ver onde é que está isso. Acho que é 1 Timóteo. 1 Timóteo 3. Olha aqui, o que Paulo escrevendo para Timóteo, que era um discípulo dele, que era um pastor de igreja. Então, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15, olha o que Paulo fala. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo está aqui chamando a igreja do Deus vivo, de casa de Deus. Então eu e você precisamos entender o que é casa de Deus. Quando eu e você falamos o termo casa de Deus, isso representa o quê? Isso é importante para mim ou não é importante para mim? Casa de Deus é algo que muitos entendem, eu vou lá na casa de Deus. Então, no domingo eu tenho que ir na casa de Deus. Eu preciso ir lá para começar a semana boa. Tem verdade nisso e tem muito equívoco nisso. Então, o que é casa de Deus? Eu e você precisamos entender isso.
Então eu quero ler um texto aqui, porque é o ano da multiplicação. Abra sua Bíblia aí em Gênesis. Gênesis, capítulo 32. Obrigado. Então eu quero usar aqui a experiência de Jacó para nos ensinar um pouco sobre o que é a casa de Deus. Então aqui em Gênesis capítulo 32, a partir do verso 9, deixa eu ler esse texto aqui para você. Então Gênesis 32, a partir do verso 9. E orou Jacó. Então Jacó parou para orar. E ele diz o seguinte: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Aqui, olha, a multiplicação estabelecida na vida de Jacó. O que Jacó aconteceu? Ele passou o Jordão, só tinha um cajado na mão. Agora ele estava voltando. E agora ele era um homem próspero. Tinha 2 bandos. Ele passou com um cajado na mão, não tinha ninguém. Só tinha um cajado. Agora ele tinha esposa, agora ele tinha filho, agora ele tinha bois, ele tinha ovelhas, tinha servos, tinha escravos, tinha muita coisa. Então ele está falando, olha, isso aconteceu na minha vida. Isso aqui é a unção da multiplicação. Fala para o seu irmão, você quer isso para a sua vida também? Quantos aqui só tem um cajado? Você vai ser 2 bandos até no final do ano, em nome de Jesus. Então ele está falando, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então, olha, deixa eu te contar o contexto desse texto. Então, Jacó, você sabe quem era Jacó, irmão de Esaú. Os 2 eram gêmeos. Quem nasceu primeiro? Esaú. Esaú nasceu e logo em seguida veio Jacó, agarrado no calcanhar dele. Então Esaú era o primogênito, Jacó era o outro. E o primogênito na Bíblia, ele tem uma série de vantagens. Ele recebia a herança dobrada. Os outros irmãos, quando o pai faltasse, deveria servi-lo, seguir a direção, e a história da família seria contada pelos filhos primogênitos. Os outros simplesmente passam. O primogênito, não. Se quiser conhecer a história, vai falando dos primogênitos. Então Jacó cresceu o seguinte, por alguns segundos, ele foi o segundo. Ele não foi o primeiro. E ele falou, puxa vida, se ele tivesse nascido 2 anos, 3 anos, 4 anos depois, ok, não, mas ele nasceu junto. Mas o outro nasceu primeiro. Por causa disso, ele se considerava um sujeito muito prejudicado. E ele trabalhou a vida dele toda para conquistar aquilo que era direito do irmão. Então, certa vez, eles cresceram, e o irmão dele, Esaú, gostava de caçar, e Jacó gostava de ficar em casa. Era cozinheiro. E aí Esaú sai para caçar, não caça nada, volta com muita fome, desgastou muito fisicamente, chega, e Jacó tinha feito uma comida muito saborosa, muito cheirosa, né? E aí Esaú chega e fala, me dá uma comida aí que eu estou a ponto de morrer de fome. E aí ele falou assim, ok, mas vamos fazer um trato, vamos fazer uma troca, eu te dou comida e você me dá o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura era algo dado por Deus. Então devia ser valorizado. Esaú olhou e falou o seguinte, bom, o que me vale esse direito de primogenitura? Ou seja, por que esse presente dado por Deus, isso não vai fazer muita diferença na minha vida, porque eu estou a ponto de morrer de fome, eu posso morrer e não vai adiantar nada. Então me dá a comida e eu te dou o meu direito de primogenitura. E aí aconteceu a troca. Ok. Anos depois, Isaque queria abençoar o seu filho primogênito. Ele ia passar para o seu filho a bênção de Deus, a continuidade da família. E mandou chamar quem? Esaú. A mãe
Rebeca, ouvindo, foi lá e falou para Jacó: ué, você comprou o direito de primogenitura, mas é o seu irmão que vai ser abençoado. Então é o seguinte, seu pai, eu sei o que ele gosta de comer. Eu vou fazer uma comida muito boa, que parece que é uma caça, porque Esaú saiu para caçar e vai fazer uma comida boa para ele. Nós vamos chegar antes. E aí ele vai abençoar você. Jacó falou para ele: mas mãe, o tal do Esaú, o cara tem cabelo em tudo quanto é jeito, nos braços, nas pernas, na cara, nos olhos, em tudo. E eu não tenho cabelo em nada, só tem na cabeça. Na hora que eu chegar lá, meu pai vai apalpar, vai ver que eu não tenho cabelo nenhum, e aí vai me amaldiçoar por eu tentar enganá-lo. Ela falou: não, pode deixar que eu vou resolver isso. Aí foi lá, pegou pelo de cabra. Agora você imagina o tanto que o cara tinha cabelo. Pegou, cortou os negócios, fez uma roupa, colocou nos braços de Jacó e pôs uma roupa de Esaú em Jacó e falou: vai lá. E aí Jacó foi lá para receber a bênção que Esaú tinha dado para ele, mas agora não estava querendo pegar de volta. E aí o que acontece? Isaac olha e falou assim: mas a voz é de Jacó, porque Isaac já não enxergava bem naquela época. Chega aqui. Aí cheirou. Falou: não, mas a roupa está com cheiro de Esaú. Aí, não, deixa eu pegar nos braços. Não, os braços é de Esaú, olha o tanto de cabelo que tem, cabelo de cabra. Aí, pelo de cabra. O cara tinha cabelo pra caramba. Aí falou: ok, então é Esaú, você está falando que é Esaú. E aí abençoou, passou para ele o direito de primogenitura. Agora você vai conduzir seus irmãos, agora você é o abençoado, você representa Deus nessa família e tudo. Tá bom, Jacó recebe a bênção, vai embora, daí a pouco chega Esaú. Aí fala: pai, estou pronto para ser abençoado. Ele falou: mas quem é você? Sou Esaú. Como Esaú? Esaú já veio, eu já abençoei. Aí o tal do Esaú fala: mas peraí, quem é que veio? Foi meu irmão Jacó. Ele me passou a perna então, ele já me tomou o direito de primogenitura e agora tomou o direito da bênção, só que a bênção era para o primogênito. E aí Isaac fica sem saber o que fazer e fala: não tem jeito de eu passar a bênção para você, eu já dei para o outro. Toma cuidado com a palavra de Deus. Deus faz as coisas, não tem retorno. Deus abençoou, está abençoado. Abençoou Jacó, tudo. Aí Esaú fez o quê? Falou: sabe uma coisa? Meu pai vai morrer. Vai que morrer, eu vou matar Jacó. Aí a mãe ouve isso, fala para Jacó: você tem que sumir daqui, porque seu irmão diz que vai te matar. E aí ele vai embora. Vai embora para onde? Para a casa dos parentes de Rebeca. Eu não sei se você sabe, mas Rebeca fazia parte dos parentes de Abraão, do irmão de Abraão, e morava fora de Canaã. Era em Padã Arã. Era em Arã, fora de Canaã. Mas para salvar a vida, Jacó vai lá para Arã. E aí, quando ele vai para Arã, ele fugindo do irmão, e para a casa do tio dele, que nem o conhecia, um tal de Labão, que era muito mais lambão do que Labão. E aí, no caminho, ele tem uma visão, daqui a pouco eu vou voltar nela. E aí, depois daquela visão, ele continuou, chegou na casa de Labão, e Deus era com ele, Deus o abençoou, porque tinha recebido a bênção de Deus, e prosperou, cresceu, casou, teve seus filhos ali. E aí chegou uma hora que o tal do Labão, ele era um Jacó piorado. Então, assim, Jacó enganou o irmão. A Bíblia diz que Labão enganou Jacó 10 vezes. E o engano os enganamentos de Labão com Jacó era assim, tudo para tirar vantagem. Então, primeiro ele fez Jacó trabalhar 14 anos para casar com Raquel, que Jacó amava. A combinação era 7 anos. Trabalha 7 anos, você vai casar com Raquel, que Jacó era prima dele, mas amava e queria casar com ela. Só que na noite de núpcia, como as coisas eram tudo escuras, e aqueles véus e tudo, ao invés de entrar Raquel, ele deu a irmã mais velha de Raquel, Lia, e colocou. Aí no outro dia, que já tinha consumado o casamento, que Jacó viu, falou: peraí, ué, eu trabalhei, foi para Raquel, agora eu casei, foi com Lia? Como que é isso? Aí Labão falou: não, é porque aqui no nosso meio tem costume que não casa a mais nova sem casar primeiro a mais velha.
As irmãs iam achar isso bom, né, hoje, se fosse assim. Então, é na ordem, tem que casar todo mundo. As mais velhas estariam primeiro casadas. E aí Jacó falou, mãe, e agora? Eu falei, não, faz o seguinte, trabalha mais 7. Mais 7 anos, e aí eu te dou Raquel. 14 anos ele trabalhou. Depois, aí Jacó falou para ele, bom, eu trabalhei 14 anos para você, de graça, pelo casamento. E agora? Ele falou, não, é o seguinte, vamos fazer assim, olha, você está cuidando aqui do rebanho, então você fica, todas as crias malhadas serão suas. Tá bom, Jacó? Tá bom. O que não for malhado é meu, o que é malhado é seu. Mas aí o que Labão fez? Pegou todas as cabras que eram malhadas, fêmeas e machos, e separou, deixou só as brancas e as vermelhas só as brancas, lá com Jacó. Como que vai nascer de branco malhado? Então o cara tirando vantagem. Só que Deus era com Jacó. O que acontecia? Só nascia malhado. Aí Labão olha e fala, mas tem alguma coisa errada nisso aqui. Então vamos trocar. Só as brancas que vão ficar para você. Aí só nascia branca. Essa é a bênção de Deus, a bênção da multiplicação, na vida de Jacó. E aí, o que foi acontecendo? Jacó foi ficando rico. Um queria enganá-lo, mas Deus está na história, não tem jeito de você enganar Deus. Então, fazia algo, Deus entrava na história e fazia um milagre. E assim foi. Depois de 6 anos, terando 20 anos, Labão, os filhos de Labão, o tal do Jacó está nos roubando, ele está fazendo alguma coisa, não era Deus abençoando. E aí, Deus aparece para Jacó e fala, olha, está na hora de você voltar. Porque a minha promessa é lá em Canaã, você está em Arã, Padã Arã. Volta. E aí, quando ele estava voltando, quando ele estava chegando, aí, tem meu irmão, tem 20 anos que eu saí de lá, mas eu acho que meu irmão não me perdoou, não. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou mandar mensageiros para o meu irmão, falando para ele que eu estou chegando. E eu vou mandar um monte de presentes para ele. E aí vai aplacar a ira dele e vai dar tudo certo. Aí ele fez isso, mandou um monte de presente, mandou os mensageiros. E os mensageiros chegaram lá e falaram para Esaú, seu irmão Jacó está voltando, está chegando. E ele mandou esses presentes para você aqui, falando que você é o melhor cara do planeta. Você é o irmão querido que ele tem, é o único. E aí os mensageiros voltam para dar o recado para Jacó. E o recado que eles trouxeram é o seguinte, seu irmão está vindo te encontrar, ele te ama também. Só que ele vem com 400 homens. Você imagina alguém que vai encontrar com o irmão com 400 homens, para que você acha que são esses 400 homens? Jacó entrou em desespero. Aí ele fez essa oração aqui que eu acabei de ler para você. Aí ele orou, Deus, o Senhor falou que ia me abençoar. Eu sou testemunha que o Senhor me abençoou. Eu passei o Jordão com um cajado na mão, estou voltando rico, próspero. Mas agora meu irmão vem com 400 homens, vai destruir tudo, vai matar tudo. O que adiantou essa prosperidade? Sendo que agora meu irmão vai matar tudo. Você conhece o resto da história. Você sabe o que Deus fez. Mas eu quero voltar em algo. Por que aconteceu tudo isso? Por que ele prosperou? Por que multiplicou na vida dele tudo aquilo? E por que é que o irmão dele, vindo com a intenção de matá-lo, de repente, desceu do cavalo com os 400 homens e veio e abraçou Jacó, ao invés de matá-lo? Por que aconteceu tudo isso? Eu vou te falar o que é que aconteceu. Foi justamente quando ele estava indo para Arã. Agora eu vou ler o texto. E olha o que acontece. Está aqui no capítulo 28. Volta aí algumas páginas aí. Ou algumas passadas de celular. Então, 28. Então, quando ele estava fugindo do irmão, que a mãe falou, vai lá para casa dos meus parentes, fica lá, até seu irmão perder a raiva de você, como se tempo curasse raiva. Cura de jeito nenhum. Perdão cura raiva, mas tempo não. Piora. E aí mandou, e ele foi, pegou, só teve tempo de pegar o cajado e sumir. E aí ele foi para lá. Olha o que acontece. Então, vou ler a história aqui, olha. Capítulo 28 de Gênesis, a partir do verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite.
pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, pela seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitada, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, e para o oriente, e para o norte, e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel significa casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, olha, Jacó aqui falou para Deus, se o Senhor me prosperar e tudo, então, se o Senhor me guardar e tudo, porque ele chegou ali e percebeu o quê? Que aquilo era a casa de Deus. Deixa eu te contar um princípio de interpretação da palavra de Deus que eu e você precisamos seguir. É o princípio da primeira menção. Determinada palavra, quando ela é mencionada pela primeira vez na vida, normalmente ela dá a direção geral do que significa aquilo. A primeira vez que é mencionada na palavra de Deus, casa de Deus, foi aqui. Não se fala em casa de Deus antes. Aconteceu nesse instante. Então, e Jacó falou claramente, aqui é a casa de Deus. E nesse texto, nós temos aqui várias características do que é uma casa de Deus, que está escrito no texto. E que eu quero ressaltar aqui com você. São várias, mas eu quero falar só 7. 7 características do que é a casa de Deus, que eu e você precisamos entender, compreender, abraçar isso, porque isso é casa de Deus. Se eu entendo isso, eu não vou correr da casa de Deus. Veja que Jacó aqui era uma pessoa que estava se convertendo nesse instante. Então, veja o que ele fala, será o meu Deus. Não era nem Deus dele, ele sabia, meu pai é crente, mas ele era aquela pessoa criada dentro da casa de um crente, mas que nunca realmente foi crente de verdade, porque nunca teve uma experiência. Mas aqui, ele falou, não, Deus vai ser o meu Deus. Então, veja, eu quero falar aqui 7 características. Então, vamos ver aqui o que é que caracteriza. Porque Jacó chegou naquele lugar, não tinha um prédio, não tinha um salão, não era um templo, era um lugar ao ar livre. Ele chegou, ele queria dormir. O sol se pôs, vou dormir. Ele pegou uma pedra que estava ali no lugar e fez ela de travesseiro, deitou e dormiu. Então, veja, ele não chegou e falou, nossa, a gente anda por aí. Eu me lembro uma vez que eu estava lá em Copenhague, então tem lá um monumento lá, que era uma igreja, infelizmente, hoje virou um monumento. Eu subi lá e dei uma olhada, eu contei 17 igrejas, templos. Por quê? Porque tem um formato, tem uma cruz, é um prédio, tudo, eu acho, construído mais ou menos no mesmo tempo, ou pelo menos na mesma era, e tudo, então tem uma arquitetura muito parecida. Então, hoje, você chega, você passa um lugar e fala, não, isso é uma igreja. Por conta da arquitetura, tem algumas denominações que é igualzinho, sempre, tem que ser daquela, para identificar que ali é um lugar de reunião. Mas Jacó chegou aqui e não tinha nada. Então, a igreja não é um prédio, porque ele falou, aqui é a casa de Deus. Mas então, o que é que define a casa de Deus? E a importância de eu entender, de eu compreender, porque a multiplicação está na compreensão da palavra de Deus. Quanto mais eu compreendo a palavra de Deus, mais multiplicação acontece. Jacó aqui, eu li a oração que ele fez, ele declarando, Deus multiplicou muito na minha vida. Eu só tinha um cajado na mão,
Hoje eu tenho família, hoje eu tenho filho, eu tenho esposa, eu prosperei, eu tenho empregados, eu tenho patrimônio, eu tenho muita coisa. Deus prosperou a minha vida. Eu conheci mais a Deus. Deus prosperou. Mas como começou tudo isso? Eu estava fugindo, sem direção, no sentido de saber o que fazer, confuso. Ia começar uma nova vida. E aí, de repente, ele deita. E aí, ele tem um sonho, que era, sei lá se é sonho, se é visão. E aí, como que foi? Vamos ver as características. Então, a primeira, olha o que está escrito aqui. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, a primeira coisa, ele define que ali era uma casa de Deus, ainda que eu não estava vendo nada. Então, casa de Deus é algo espiritual. É uma conexão espiritual. Não é nada material. Não é o seu nome escrito no rol dos membros da igreja que define que você está na casa de Deus. Porque a casa de Deus é algo espiritual, ainda que a gente esteja aqui reunido, mas isso aqui é espiritual. A primeira coisa. Então, mas o que é que ele viu? Como que foi a visão? Primeiro, viu uma escada. Então, a escada aqui está representando a casa de Deus. E o que é uma escada? O que isso representa na minha vida? Eu vou te falar. A casa de Deus, escada, é algo que você usa para ir mais alto, para você subir para um outro patamar. A casa de Deus, ela tira você do patamar do natural e leva para o espiritual. Ela tira você de uma vida medíocre e te dá uma vida poderosa em Deus. É uma escada. A casa de Deus é algo para fazer você subir, para você mudar o seu patamar de vida, para você melhorar a sua vida, para você ter outros princípios, outros valores, outros alvos, outras conquistas infinitamente diferentes, superiores a tudo isso que o mundo tem. Então, a igreja, a casa de Deus, é algo que te faz crescer, te faz subir para um patamar diferenciado daquilo que o mundo tem. O mundo jamais consegue levar você para o patamar que a casa de Deus te leva. Fala para o seu irmão, você na casa de Deus tem subido o seu patamar? Porque casa de Deus, quando eu falo que eu estou na casa de Deus, mudou o meu patamar. Eu subi. Agora, o topo da escada dava onde? Nos céus. Então, ou seja, os céus apontam para quê? Eternidade. Eternidade. Uma palavra esquecida hoje no meio evangélico. Todo mundo trabalha por aqui ou agora. Todo mundo é força de expressão. Não inclui a eternidade. Pois a casa de Deus, o topo, o final dela é a eternidade. É fazer você, fazer eu olhar para a eternidade. A eternidade fazer parte das nossas vidas. O mundo não pensa em eternidade. O mundo está pensando aqui no agora, nas riquezas desse mundo. Está buscando, não importa qual seja a forma, mas ele quer as riquezas desse mundo. Mas a igreja, a casa de Deus, não, ela aponta para a eternidade. Eu sempre fico olhando, nós estamos começando o ano e eu insisti muito com vocês, falei isso em dezembro e vou falar também em janeiro agora, de 3 chaves de conquistas para uma nova fase. Uma delas são alvos. Então nós já estamos em 2026. Eu te falo, para onde você está caminhando? Para onde você está indo? O que é que você está conquistando? O que é que são os seus alvos? Se os seus alvos eles têm a ver só com esse mundo, é porque você não entendeu o que é a casa de Deus ainda. Você realmente não participa e não está conectado na casa de Deus, porque a casa de Deus, o final, é céus. Então não tem nenhum problema de eu ter alvos desse mundo, desde que eles estejam conectados com a eternidade. Então, a primeira coisa é que a casa de Deus é um lugar que te faz subir um patamar mais elevado. A Bíblia fala claramente, Deus fala, meus pensamentos são mais elevados que os seus, são superiores. O escritor de Hebreus fala, em Cristo nós temos superiores promessas. A casa de Deus, então, ela possibilita isso para você. Segundo, sempre apontando para a eternidade. Quando eu vejo que a maioria ou uma boa parte dos filhos de Deus estão focados no aqui, no agora e não na eternidade, fala, eu não estou conectado na casa de Deus, porque se tivesse, estaria olhando para a eternidade, porque a escada termina onde? Nos céus. Terceira coisa que esse versículo fala,
Anjos subiam e desciam essa escada. Ou seja, eu estou aqui e no agora, mas eu estou conectado com a eternidade. E há uma interação da eternidade com aqui e o agora. Então, a casa de Deus, ela possibilita que você tenha um bom casamento. Casamento para a eternidade, não, é do aqui e do agora. Mas que você viva o casamento à maneira de Deus. Isso é eterno. Então, anjos subindo e descendo, é esse tráfico espiritual, coisas que vão, coisas que vêm. Eu passo a participar das coisas dos céus e organizo a minha vida natural aqui, mediante os princípios e os valores dos céus. Então, eu quero casar se sou solteiro. Um casamento é para cá, porque não tem casamento nos céus. Ninguém diz glória a Deus, senão o seu corpo vai ficar grilado. Mas é um casamento à maneira de Deus. Mas se eu caso por conta de sexo, se eu caso por conta de patrimônio, se eu caso para usar a pessoa, se eu caso para que alguém me faça feliz, isso não tem nada a ver com os céus. Anjos subindo e descendo essa escada significa que a casa de Deus está conectando você com a eternidade, levando você, então, eu quero ser próspero. Para quê? Porque eu quero ter dinheiro. Eu quero entrar no lugar e comprar as coisas sem nem perguntar o preço. Eu quero viajar para onde eu quiser, comprar a roupa que eu quero, o carro que eu quero. Só para isso? Pronto. Então isso não tem interação com a eternidade. Não, eu quero ser próspero por quê? Qual é a interação com a eternidade que você tem? Então, os irmãos sabem que o pastor Isaías ele tem uma empresa. Ele é um empresário. Ele não recebe salário dessa igreja. Toda pessoa, todo pastor nosso na frente de igreja recebe salário. Ele falou, não, eu não preciso. Mas as empresas deles sustentam várias obras nossas com o dinheiro que vem da empresa dele. 50% de uma das empresas dele é simplesmente a receita para sustentar pastores e igrejas. Muito das obras que nós temos lá na Europa é sustentado pelas empresas dele. Então veja, ele é próspero, vai procurar na prosperidade, mas completamente conectado com a eternidade. Não está pensando só, porque se você pensar só nele, estaria jogando dinheiro fora. Não, mas está envolvido na obra. Isso é anjo subindo e descendo a escada. A casa de Deus conecta o seu casamento, conecta a sua vida profissional, conecta a sua empresa, conecta a sua saúde com os céus, com a eternidade. Então, eu tenho minha vida profissional, estou orando para quê? Para eu prosperar ali dentro. Mas espera aí, essa vida profissional sua está conectada à eternidade? A casa de Deus propicia para que tudo aquilo que é natural seu esteja conectado com aquilo que é eterno. Aí não tem problema você ser próspero, aí não tem problema você ser casado, não tem problema você ter os filhos, não tem problema você ter sua vida profissional próspera, não tem problema, porque está conectada com a eternidade. Isso não vai te fazer mal, porque você está conectado. A casa de Deus te conecta, porque o Filho de Deus que está desconectado com a eternidade, meu Deus do céu, vai ser um prejuízo enorme na eternidade, porque ele não enxerga a eternidade. Então, eu me lembro uma vez, conversando eu já contei essa história aqui para os irmãos, ela me marcou tanto. Eu conheci um pastor que os filhos dele não frequentavam a igreja, e ele é pastor, então eu tinha uma interação com ele. E quando eu conheci, eu pensei que não tinha filho, mas depois ele falou que tinha 2 filhos, vai matar os seus filhos. Ele falou, pastor, eles não vêm à igreja, eles não estão conectados à casa de Deus. Eu falei, mas eu nunca vi você orando por eles. Não vejo você chorando por isso, não vejo você jejuando por isso. Falei, não, porque meus filhos são boas pessoas. São bons trabalhadores. Um é formado nisso, outro tem uma empresa disso. Eles são muito próximos, gente direita, tem caráter, tudo. Falei, isso te satisfaz? Só isso? Porque eles não vão estar com você na eternidade. Onde é que eles vão estar? E você está assim, tranquilo dessa forma? Então, quer dizer, para você é bom seus filhos terem só saúde e terem dinheiro, mas não tem eternidade. E você está aí feliz. Você está em paz. Quando a gente vê, meu Deus do céu, quando a gente vê uma criança
filho de qualquer que seja a pessoa, você fica sabendo que está lá no hospital correndo risco de vida, você que não tem conexão nenhuma, você se sente mal, você ora, você jejua, você declara uma palavra de vida, porque você está vendo uma criança que tem toda uma vida pela frente, está para morrer lá no hospital com a enfermidade do inferno. Isso mexe com você. Por quê? Porque ela pode morrer aqui. Mas e quando alguém morre eternamente? Não mexe? Então veja, a casa de Deus te conecta. A casa de Deus faz você olhar para a eternidade. Faz você pegar o que você tem e a sua vida aqui e ter uma interação, uma conexão com a eternidade. Então a primeira coisa é que a casa de Deus muda seu patamar. A segunda é que aponta para a eternidade. A terceira é que faz uma interação entre você e a eternidade, as suas coisas e a eternidade, para que as suas coisas não atrapalhem a sua eternidade, porque elas estão unidas. Mas tem mais. A quarta característica da casa de Deus, verso 13: perto dele estava o Senhor. Então, a casa de Deus tem presença de Deus. Jacó, quando ele chegou ali, antes dele perceber que era a casa de Deus, ele não estava vendo nada. Mas agora que ele percebeu que era a casa de Deus, ele viu Deus. Porque a casa de Deus, por mais redundante que seja, Deus está presente. Deus está ali. Por quê? Porque na casa de Deus, se eu imagino, se você for na minha casa, você espera me encontrar lá, porque é a minha casa. A casa de Deus tem Deus. Agora, tem Deus, então essa é a quarta característica da casa de Deus. Mas Deus está lá parado, quieto? Não, olha aqui o que aconteceu. Então a quarta é, a casa de Deus tem Deus. Perto dele estava o Senhor e lhe disse. Então veja, Deus está na casa de Deus falando. Quando eu vejo alguém falar assim para mim assim, Deus não me ouve. Eu falo com Deus, Deus não responde. Eu falo, então não está conectado na casa de Deus. Porque na casa de Deus, Deus está presente e fala. Talvez não fale o que eu quero ouvir. Ou talvez não quer me dar da forma como eu quero receber. Mas Ele está lá e Ele fala. E o que é que Deus fala? Olha aqui, está escrito. Olha aqui, ó, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Então, a primeira coisa, prosperidade. Deus está na sua casa produzindo o quê? Prosperidade. Deus, quando abre a boca e fala para você, não é com a mão pesada dele para acabar com sua vida, não. Ele libera promessas de prosperidade. Falou isso para Jacó. A primeira coisa, vou te dar essa terra, prosperidade. Mas é só isso? Não, Deus continuou falando. Olha o que Deus fala. Na tua descendência, a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, a tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. O que Deus está falando aqui? Você vai ter posteridade. Você vai crescer, você vai multiplicar. Você vai ter eternidade. Pessoas serão abençoadas a partir da sua vida. Você é uma fonte de bênção onde você chegar. É o que Deus está falando para o tal de Jacó. Mas Deus continuou falando, não foi só isso. E Deus ainda fala mais. No verso 15, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Proteção divina dentro do propósito de Deus. Deus tinha um propósito para Jacó. Deus está falando, é o seguinte, rapaz, eu vou te prosperar, mas você vai ter posteridade, você tem eternidade, vou trabalhar para a sua eternidade mais, vou te proteger. Para quê? Porque eu tenho um propósito na sua vida e você vai voltar, porque eu estou com você, ninguém vai poder parar a sua vida. A casa de Deus tem Deus. E Deus falando. E falando o quê? Bênção. Bênção de prosperidade, bênção de posteridade, bênção de proteção. E aqui está falando, não vou te desamparar. Quando alguém fala, Deus me largou. Foi como largou? Então você não está conectado na casa de Deus? Porque na casa de Deus, Deus não desampara ninguém. Na casa de Deus, Deus não fica calado, Deus responde sempre, Deus fala sempre. Talvez não vai falar no tempo que eu quero e nem da forma como eu quero.
Mas porque ele tem pensamentos mais elevados, vai falar da forma como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, porque a casa é de Deus. Então Deus fala. Deus está presente e Deus fala. Deus está presente é quarto. Deus fala, bênção, libera, é o quinto. Mas não é só isso. Aí olha o que acontece. Obrigado. Onde eu parei? Aqui. Despertado Jacó do sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então olha o que acontece. A casa de Deus, você chega esperando e buscando sempre algo natural. A maioria, grandíssima maioria das pessoas chegam por quê? Querem cura, querem prosperidade, querem restauração do casamento, quer uma porta aberta, alguma coisa. Foi o que Jacó chegou. Jacó chegou naquele lugar que era a casa de Deus, que ele não sabia nem percebia, antes dessas coisas acontecerem, querendo o quê? Só uma boa noite de sono. Estou cansado, quero dormir, quero descansar. Mas o que ele falou? Eu cheguei nesse lugar para dormir, mas eu encontrei algo maior, porque Deus está aqui. Então veja, quando você chega na casa de Deus, com alguma coisa natural, alguma coisa que você está querendo, Deus te oferece algo infinitamente superior. Deus te dá muito mais do que aquilo que você estava pegando, porque é Deus, é gracioso. Isso chama-se graça divina. A casa de Deus é um lugar que você tem mais do que aquilo que você estava buscando. Deus te oferece infinitamente mais. Não é só aquela cereja do bolo, é o bolo inteiro que Deus tem para você. Esse é o sexto. E sétimo, olha o que acontece. E tremendo disso, quão temível é este lugar, é a casa de Deus. A porta dos céus. A casa de Deus, então, abre a porta para a eternidade. Abre a porta para uma vida sem fim. Agora, aí olha o que acontece. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que a outrora chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, o que é que Jacó estava pensando? Comida e roupa. Era a única coisa que ele estava pedindo a Deus. De maneira que eu volte em paz e proteção da casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me conceder, certamente darei o dízimo. Olha o que é que Jacó fez ali um voto com Deus. Mas, anos depois, ele era testemunha que o que ele pediu a Deus era só comida e roupa, uma proteção, mas Deus deu infinitamente mais, porque Deus é bondoso, Deus sempre vai além, Deus sempre sobeja. Mas o que é que acontece na casa de Deus? Depois que Jacó viu, ele não esperava, eu não entendia o que era a casa de Deus. Até então ele nunca teve uma experiência dessa, mas agora com essa experiência, então ele percebeu o quê? A casa de Deus leva para um patamar acima do que ele vivia. Ele era um enganador. Enganou o irmão, enganou o pai, estava fugindo agora, ia continuar enganando pessoas se Deus não entrasse na vida dele. Então Deus mudou o patamar. Mas a casa de Deus também, que ele está conhecendo agora, é algo que aponta para a eternidade. Jacó parou assim, agora eu tenho que parar de olhar só as coisas do aqui e do agora. Mas a casa de Deus é um lugar também onde interage com a eternidade. Eu aprendo coisas dos céus e trago essas coisas para a minha vida do dia a dia aqui, e as coisas do dia a dia passam a ser quase que um pedaço dos céus, eu vivendo a maneira de Deus, e não vivo mais da forma como eu vivia antes, porque agora tem uma interação, eu entendi, tá, tudo. Mas a casa de Deus também é um lugar onde Deus está, eu não esperava, mas agora eu encontrei Deus. Não, mas Deus ele não é passivo, ele não está lá quieto. Deus abre a boca, é um lugar que ele me abençoa, ele me prospera, ele me multiplica, ele me protege. E a casa de Deus, sempre eu cheguei pensando algo, mas na casa de Deus eu sempre encontrei algo a mais do que eu que estava procurando. Depois dessas 6 coisas que Jacó percebeu que era a casa de Deus, aí aconteceu algo que tem a ver com ele. Quando ele percebeu o que era a casa de Deus, então na casa de Deus acontece o que depois que você percebe o que é a casa de Deus? Não são essas paredes, é um relacionamento, é um patamar diferente, é a eternidade. Aí o que ele fez? Ele fez uma aliança com Deus. Depois de ver tudo isso, Jacó era acostumado com o mundo.
Jacó era acostumado a trabalhar na força do seu braço. Jacó era acostumado às suas estratégias para conseguir aquilo que ele queria. Mas agora não. Agora Deus entrou na vida dele. Então a casa de Deus, Deus põe uma mesa para você e fica aguardando a sua atitude. E a atitude de Jacó na casa de Deus é o quê? Aliança. Eu via algo superior, eu via algo melhor. Eu encontrei coisa que eu não estava buscando uma coisa, mas agora encontrei algo melhor. Então, e aí eu quero me aliançar com Deus, porque esse Deus, que eu nem esperava, que eu nem sabia que ele estava aqui, ele está aqui. E ele conversa comigo, ele fala comigo, ele não me desampara, ele vai me proteger, me guarda. Então eu quero aliança com esse Deus. Eu não quero mais me afastar dele, eu quero viver em função dele. Não tem em função mais, não estou correndo mais, é do meu irmão. Não estou mais preocupado com que eu enganei meu pai. Não estou preocupado com o meu casamento. Eu quero uma aliança com Deus. E ele fez uma aliança com Deus. E nessa aliança, o que ele falou? O que eu tenho eu invisto na casa de Deus. Que é o que ele disse. Eu faço uma aliança com o Senhor. Porque não tem como, depois de eu conhecer tudo isso, de eu aprender tudo isso, de eu ter essa revelação e essa compreensão, eu fazer de conta que isso não faz parte da minha vida. E querer viver a vida que eu vivia antes. Não, eu quero uma aliança com Deus. Isso é casa de Deus. Qualquer coisa diferente disso pode ser um simulacro do que é uma casa de Deus. Pode ser um desvio do que é uma casa de Deus. Mas a casa de Deus é isso. Tem que ter pelo menos as 7 características. Então Deus, a casa de Deus, é um bom lugar para estar. Jacó era crente novo. E a visão que ele tinha era só do Deus o Todo-Poderoso. Lembra que a visão do Deus o Todo-Amoroso veio com Jesus Cristo. Mais ou menos 1.500 anos depois disso. Então ele falou, aqui é temível. Aqui parece meio estranho. Mas mesmo assim, eu não quero sair mais daqui. Mas mesmo assim, eu não quero mais distância desse Deus. Eu quero ele. Isso é a casa de Deus. Então a casa de Deus só é bênção na sua vida. E quando você entende isso, você se aliança. Então hoje, esse grupo de pessoas crentes desigrejados, que eles não conseguiram ver o que Jacó viu há 3.500 anos atrás. O que é a casa de Deus? Para essas pessoas que se afastam da casa de Deus ou não se conectam na casa de Deus, a casa de Deus é um lugar difícil. Onde eu não sou atendido, onde sou amado, onde eu sou explorado. E aí a pessoa não quer. Mas não é isso que é a casa de Deus. Está escrito aqui o que é a casa de Deus. E é isso que nós estamos edificando. E é para isso que Deus nos chamou. Então, em nome de Jesus, valorize a casa de Deus. Mas ninguém valoriza se não compreende o que é a casa de Deus. Quanto mais você compreende, mais você valoriza. Quanto mais você valoriza, mais você desfruta. Agora eu lembrei do piqui. Minha esposa valoriza piqui. O freezer está lá cheio. Cheio de ouro. Outro dia um irmão, eu vou na casa dele e falou, eu tenho muito ouro aqui. Fiquei pensando, ouro? Guardado em casa? Eu vem cá ver, abriu o freezer, só tinha piqui. Lá em casa está de jeito, sabe, o freezer está cheio de ouro. Por quê? Minha esposa valoriza. Como eu quero estar bem com ela, o jeito é valorizar também. Tem que trazer o piqui. Ela faz o piqui lá em casa, eu tenho que sair de casa quando o cheiro. Mas ela fica... E eu... Porque ela valoriza. Eu valorizo farinha. Já falei para você. Eu como farinha, põe farinha em tudo. Na água, no leite, no macarrão, na salada. Faço lá a salada, lá agrião, aí eu jogo farinha no meio para ficar bom. Para ficar bom tem que pôr farinha. Põe no doce, põe no feijão, põe no arroz, macarrão. Só não consegue melhorar o piqui. Não, sabe o que eu faço? Eu não como piqui, mas o caldinho lá eu ponho farinha e eu como. Mas não é qualquer farinha, não. Deixa eu retificar isso aqui, porque é o seguinte. Eu falei isso aqui um dia, irmãos, eu ganhei tanta farinha, podia vender farinha lá em casa. Mas é farinha que eu não como. Tem um tipo específico da farinha que eu como. Tem que ser de mandioca, torrada, e ela tem
ela não é fininha, é média. Então não precisa me dar farinha. Eu compro. Lá em casa, se você for lá, não tem um freezer, mas tem um armário cheinho de farinha. Oh, Deus. E eu te pergunto o seguinte: o que você valoriza? Quando você olha para a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, o que você vê? Isso foi o que Jacó viu. Ele viu, se aliançou e prosperou. E o resto é história. Nós estamos no ano da multiplicação. Jacó experimentou. Mas onde começou a vida dele? Na casa de Deus. Como que começou a prosperidade dele? Na casa de Deus. Antes da casa de Deus, ele conseguiu alguma coisa? Sim, mas ele arrumou muita confusão. Conseguiu o direito de primogenitura, mas arrumou o inimigo. Conseguiu a bênção, mas arrumou um problema com o pai. Teve que fugir. Mas na casa de Deus, as coisas vieram para a vida dele. A proteção de Deus veio. Ele prosperou, multiplicou. E anos depois ele reconhece, só tinha um cajado na mão. Mas hoje, olha o que Deus me deu. Começou onde? Na casa de Deus. Então, em nome de Jesus, valoriza a casa de Deus. Se você não consegue ver, quer chamar a equipe de louvor aqui à frente. Se você não consegue perceber, então ora. Fala: Deus, eu quero ter a visão que Jacó teve. Não a mesmíssima, mas a revelação do que é a casa de Deus. Jacó não tinha a mínima ideia do que era a casa de Deus. Chegou no lugar, nem imaginava, mas aí Deus mostrou para ele o que é a casa de Deus. E Deus quer mostrar isso para você hoje. Se você quer conhecer mais a casa de Deus, e com isso, com essa compreensão da palavra de Deus, produzir a multiplicação na sua vida, fica de pé onde você está, que eu quero orar por você. Hoje é o primeiro domingo, e é o primeiro domingo do ano, primeiro domingo do mês, do ano, e nós vamos cear. Mas eu quero que você ore, enquanto eu oro por você. Fala com Deus. Fala: Senhor, abre os meus olhos como o Senhor abriu os olhos de Jacó. Jacó foi um vencedor. Mas foi um vencedor o dia que ele entendeu o que é a casa de Deus. Sabe, antes de você orar aqui, olha aqui para mim. Qual foi a última coisa da bênção de Deus na vida de Jacó nesse tempo que ele estava conhecendo a casa de Deus? Foi que Deus transformou a vida dele. E a transformação foi tamanha que Deus mudou o nome dele. Antes ele chamava Jacó, suplantador. Agora passou a ser Israel. Quando é que Deus fez essa mudança? Nesse dia dessa oração. Ele já era próspero. Conseguiu que Deus multiplicasse e ele reconhecia isso. Olha o que Deus fez na minha vida. Mas Deus queria mais. Deus queria que ele fosse como o Senhor. Aí deu o nome de Israel. Israel significa aquele que prevalece, que Deus prevalece sobre a vida dele. Então a casa de Deus é quando o Senhor prevalece sobre a sua vida. E quando Deus prevalece sobre a sua vida é completamente mudada e transformada. Você só tem olhos para a eternidade. E você, não é que você saiu do aqui e do agora. Você é próspero no aqui e no agora. Mas essa prosperidade está conectada com a eternidade. Aí você já é Israel. Então ora e peça a Deus: eu quero a experiência de Jacó, saber o que é a casa de Deus, porque eu quero me tornar Israel. Ora a Deus agora. Fala com Ele enquanto eu oro por você. Pai de amor, a tua igreja responde. Eu quero abençoar cada um que está aqui de pé, com a visão, com a revelação, com a compreensão
do que é a casa de Deus, para que seja valorizada, para que haja aliança, para que haja conexão, para que possamos aprender a viver como corpo com o Senhor, estando aqui, mas com a cabeça nos céus. Eu quero abençoar cada um que está aqui. O Senhor nos deu uma palavra. É o ano da multiplicação. E a multiplicação passa pela conexão com a tua casa. Que haja essa revelação, ó Deus, em nome de Jesus. Que haja essa compreensão, para que a multiplicação aconteça no casamento, para que a multiplicação aconteça na vida profissional, para que a multiplicação aconteça na empresa, aconteça na liderança, aconteça na família, aconteça na saúde. Que haja multiplicação em cada um, a partir da compreensão, da conexão com a casa de Deus. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você ore com a pessoa que está do seu lado. Você é um abençoador. Abençoa essa pessoa. Começa o ano abençoando. Fala, irmão, eu vou te abençoar com a revelação do que é a casa de Deus. Se você já orou, você pode sentar-se. À medida que você vai orando, terminando, você vai sentando. Se você já orou, você pode sentar-se. Irmãos, hoje é dia de ceia, você vai me dar um tempinho a mais que eu preciso falar mais alguma coisa aqui antes da nossa ceia. Então, não distribua os elementos da ceia agora. Espera um pouco. Só quero que as pessoas sentem. Sente-se. Então, olha, eu estou aqui falando da casa de Deus. E os irmãos sabem que, principalmente aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil,
ali pela volta do dia 15 de dezembro, o tal do espírito natalino toma conta. Eu espero, antes de eu partir, de eu vencer esse espírito natalino. Mas é difícil. Confesso que precisa fluir muito mais poder. O que é o espírito natalino? Não é você fazer ceia comemorando o nascimento de Jesus, não, porque isso é legítimo. A gente tem que comemorar que um dia Jesus nasceu nesse planeta. A questão é que o espírito natalino tira Cristo da ceia. Esse é que é o problema. Então, o mais importante é a comida, são os presentes, estar junto, as brigas, as discussões, mas Cristo tira. E aí lá, agora, e ele, espírito natalino, toma conta das pessoas. Aí aquela hipocrisia, parece que está tudo bem, mas não tem nada bem. Basta uma discussão, uma diferença de opiniões, de assunto, de discordância lá na ceia para virar a Terceira Guerra Mundial. Esse é o espírito natalino, porque Cristo não tem esse tipo de coisa. Se tiver lá Cristo no centro, aí realmente tem alegria, aí realmente tem harmonia, aí realmente tem compaixão e tudo. Se tem briga, é porque o espírito natalino é que está conduzindo. Se alguém olha o presente, fica grilado porque deu um presente melhor, está recebendo um pior, é porque é o espírito natalino que está no meio. Só que o espírito natalino, então, ele cresce ali 15 de dezembro, e eu já reparei que mais ou menos agora ele começa a perder força. Daí a pouco ele some em nome de Jesus. Mas o duro é que ele ressurge sempre em dezembro. Um dia isso vai acabar. Então veja, mas você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então nós começamos aqui. E porque o espírito natalino estava funcionando, às vezes você não ouviu algumas coisas muito importantes para a sua vida. Que nós falamos e ministramos 3 chaves para uma nova etapa exitosa. Às vezes você estava envolvido com o espírito natalino e ele deu uma cegada. Eu quero falar novamente sobre isso, porque no mês de janeiro nós vamos falar, porque terminou janeiro, nós vamos parar de falar sobre isso. Dessas 3 chaves. A primeira é, agradeça a Deus. Não fala para mim, não, Deus sabe que eu tenho um coração agradecido. Quando você dá um presente e alguém não fala nada, aí você fala, gostou? Não, você sabe. Mas você fala alguma coisa. Então fala para Deus, escreva. Leia isso para o mundo espiritual. Leia e fala, vou declarar o meu agradecimento a Deus para que o mundo espiritual saiba que eu sou agradecido ao Senhor. E começa a ler. Faça isso. Primeira coisa. Segundo, faça os seus alvos. A casa de Deus tem alvo, céus. O topo dela é céus. Tem alvo. Então, em nome de Jesus, faça seus alvos. Eu sugeri, e quero insistir aqui, ponha nos seus alvos batizar uma quantidade de pessoas. Tem gente aqui que nunca batizou ninguém. Mas Jesus falou, ide, faça discípulos, batizando-as. E ninguém batizou. Como não batizou? Jesus mandou fazer isso. Põe como alvo. Vou batizar tantas pessoas esse ano. Isso tem a ver com os céus. Lembra? Anjos subindo e descendo, interação. Eu estou aqui, tem relacionamentos, tem irmãos, tem pais, tem filhos, tem colegas, tem amigos. Vamos batizar essas pessoas. E terceiro, seja generoso. A prosperidade estava aqui. Deus falou para Jacó, vou te prosperar. Qual foi a resposta de Jacó? De tudo eu vou te dar o dízimo. Generoso. Reconhecendo. Então seja generoso, porque a palavra de Deus diz, a alma generosa prosperará. São 3 chaves de êxito. Eu não estou atrás do seu dinheiro, porque eu não consigo te abençoar, só Deus pode te abençoar. Mas se você quer bênção, quer prosperidade, seja generoso, porque está escrito isso na palavra de Deus. Você está conectado, a casa de Deus conecta com os céus. Então pensa, medita, porque o espírito natalino já está indo embora mesmo, agora você consegue pensar melhor. Faça os seus agradecimentos se você não fez, faça os seus alvos se assim ainda não estão prontos e seja generoso com sua oferta. A Bíblia fala que o primeiro santifica o restante. Então a sua primeira oferta vai santificar toda a sua prosperidade no ano. Então leva isso a sério.
Então, nesse mês de janeiro, se você não parou para pensar, porque tinha muita coisa para fazer, para. Separa um dia, anota, ore, faça seus alvos, pensa, eu vou investir como Jacó fez. Quem não investe na casa de Deus é que ainda não entendeu o que é a casa de Deus. Se entendesse, estaria investido. Então eu quero insistir nisso com você. Amém, igreja? Você vai me ouvir hoje, próximo domingo, no outro, até terminar janeiro. Porque se você não fizer isso, é uma escolha sua, mas não por falta de ouvir, de compreender. Lembra, o ano da multiplicação, a multiplicação acontece quando cresce a palavra de Deus. Quando eu tenho mais revelação, mais compreensão, a consequência é a multiplicação. Você quer multiplicação? Então, conheça mais a palavra de Deus.